Beatriz, relata um pouco aí da sua evolução no Enem, como que você começou, de como você estava antes. Conta um pouquinho da sua história aí. A Beatriz, pessoal, eu acho que vocês já conhecem ela dos outros vídeos. Ela está estudando para o Enem. Eu queria que ela relatasse um pouquinho para vocês aí de como a gente está evoluindo nas questões do Enem e de como ela está evoluindo nessa questão do estudo das questões, tá? Eu comecei a estudar pro Enem já tem alguns anos. Só que os cursinhos tradicionais geralmente utilizam. Eu acho que é bem parecido com concurso. Aquela quantidade excessiva de aula, né? De assunto pouco prático, muito teórico, muita aula, muito conteúdo passivo e pouca prática, que às vezes nem sobra tempo de estudar e nem energia também, né? E aí a gente também tinha muito cronograma, tinha acesso a muitas aulas extras para tirar dúvida, essas coisas. Só que eu não conseguia evoluir, porque a gente assistia muita aula, tinha pouco tempo para estudar, e quando tinha tempo para estudar não tinha muita energia, estava cansado, porque imagine, aula de manhã e aula de tarde às vezes, durante o dia. Então o que sobrava era a noite, e à noite a gente estava cansado. E aí eu fui mudando a minha metodologia de forma meio que orgânica mesmo. Porque eu fui percebendo que não estava tendo resultado e aí eu fui traçando outros caminhos. Antes de conhecer a Kirla, eu tinha passado pelo hospital, que é uma outra metodologia também baseada em questões. Só que no hospital a gente não tinha tanto esse controle de horas, que é fundamental, que eu acho que é o grande diferencial da plataforma daquilo, é o controle de horas. Porque eu começava a estudar de manhã e eu não tinha hora para terminar. Eu queria ir até a falha, sabe? Eu queria ir até eu não aguentar mais. E isso era péssimo, porque às vezes no dia seguinte eu não conseguia render o suficiente ou eu estava fadigada. Isso criava também um pouco de bloqueio emocional, que eu acho que também é um ponto que pega muita gente que está estudando para concurso ou para vestibular. A gente cria bloqueios emocionais em relação a algumas disciplinas. Quando você senta para estudar, você sente um pouco de ansiedade, mal-estar. É sobre isso. E eu acho que esse método de controle de horas também, ele ajuda nesse processo de sensibilização. Você começa estudando meia hora, depois uma hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, até bater as 4 horas ou 5, 6 horas, não sei qual o objetivo de cada um. Mas é basicamente isso. Aqui ela conseguiu unir o controle de horas com a metodologia de questões, baseada em questões, que você não tem tanto acesso a PDF, a videoaula. Às vezes você tem uma dúvida tão pequena de um assunto inteiro e você assiste uma videoaula de 50 minutos por causa de uma dúvida bem específica que não precisava. E também tem o que a gente viu aí esses dias, eu estava comentando com ela, que eu consegui fazer 100 questões sem perceber. Eu até me fiquei feliz assim, né? Porque eu já tinha feito no hospital também uma quantidade boa de questões num dia só. Só que era doído, sabe? Era sofrido. E agora não, agora foi muito orgânico. Eu percebi depois, quando eu fui olhar lá no cronograma, que eu tinha feito mais de 100 questões, acho que foi 101 questões, 102, nem sei, num dia. E assim, foi muito tranquilo. Eu não me senti ansiosa, não me senti mal por estar estudando. Não sinto mais esse bloqueio emocional que eu tinha em relação a algumas disciplinas, por conta da dificuldade mesmo, que vai gerando esse ciclo de, ai, não sei a matéria, e faz a questão, erra a matéria, e não gosta da matéria, e aí sente dificuldade e fica nesse ciclo de não conseguir avançar porque tem um rançozinho da matéria, né? E a gente tem conseguido evoluir bastante aí nesses últimos dias. Entender também algumas coisas, algumas definições importantes que eu não tinha muito formado assim na minha cabeça. Por exemplo, tempo de lazer, tempo de estudo. Eu achava que o lazer ele tinha que ser algo mais complexo. Às vezes é o que a Kirla falou, que pode ser uma andada na praia, se você mora perto da praia, uma volta no parque, um passeio com o cachorro, a leitura de um livro, procurar sair um pouco de tela também. Coisas básicas
que podem ser considerados lazer, né? Não precisa ser uma férias, umas férias de 15 dias, 7 dias viajando, ou essas coisas. Então, eu acho que são essas dosagens também que vão construindo um caminho sólido, assim, em relação à aprovação, né? Em direção à aprovação, que pra mim fizeram total diferença nesse processo. Mas em relação ao controle de horas, eu queria frisar que foi a parte mais legal, assim. Porque eu bato as minhas 4 horas, as minhas 3 horas, não sei quanto tempo vocês estudam, as minhas 6 horas eu vou viver a minha vida. Eu vou assistir filme, assistir Netflix, eu vou passear com o cachorro, eu vou pra academia, sabe? Sem remorso, sem culpa, porque deveria ter estudado mais, eu deveria estar em casa. Eu acho que é Ah, isso. a Beatriz falou uma coisa muito importante aqui e que às vezes na cabeça de vocês existe uma confusão. Mas antes eu queria só mostrar o gráfico aqui para vocês dela. Eu imagino que vocês estão vendo a tela aqui. Ela, aqui é onde ela zerou. A gente começou a fazer alguns ajustes aqui, né? Acho que você entrou já tem um mês, né, Beatriz? Vai fazer um Na, mês, né? você entrou no DAC, aí depois que você entrou um mês na mentoria, não foi? Isso. Foi aqui que a gente começou a fazer alguns ajustes, pessoal. Se vocês seguirem o método, vocês vão ter essa curva aqui de aumento. Eu imagino que alguns de vocês já têm essa curva aqui, que é quando você começa a ajustar e começa a melhorar. E essa questão do tempo que ela citou, de controlar o tempo, de gerar esse controle de tempo, acho que a Ive, ela comentou. Ive, liga a câmera aí, vamos conversar. Ela lembra que no encontro anterior ela tinha falado que estava com dificuldade de implementar essa questão do tempo e que estava se sentindo mal em relação a essa questão do controle de tempo. E hoje, bem no inicinho do encontro, ela falou exatamente isso, que ela começou a implementar mais a rotina, mais do jeito que eu tinha sugerido para ela, e que ela sentiu a diferença. Se você vê, a Beatriz começou mais aqui, quase que os erros e acertos dela estavam batendo um no outro, e agora começou a deslocar, e ela começou a fazer mais questões. E a Ivy também comentou comigo, né, Ivy? Comenta aí um pouquinho, que eu acho que muita gente não estava aqui, com essa Sim, o que questão de acontece? implementar no tempo, né? Como eu já estudo há algum tempo, e aí eu tenho alguns vícios nos métodos antigos, né? E aí a gente quer se apegar às vezes, a esses vícios, né? E o que que eu fiz no último encontro? Eu zerei e recomecei de novo. Eu não preciso entrar aqui exatamente, mas eu já estou com umas 1.500 questões feitas. E o que que acontece? Eu comecei a fazer exatamente conforme você ensina no método. É 4 horas para um, 4 horas para o outro, e foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Eu achei que eu já percebi uma evolução até em matérias que eu já tinha, tipo assim, aquela coisa, né? Você passa no caderno 0001 mil vezes, eu já passei, né? Mas eu me peguei, o que também, assim, que foi, assim, a questão de montar o caderno para todos os níveis, com questões que às vezes ali é para juiz, para procurador, de matérias, às vezes assim no constitucional, algumas coisas específicas que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não achei em PDF nenhum, em aula nenhuma. Então também eu acho que isso enriqueceu muito, porque a probabilidade, às vezes, quando é um concurso grande, como fiscal, eles vão puxando essas matérias, esses pontos, para tornar a prova mais difícil. Então, Exatamente. assim, e aí também estou tranquila com essa questão que ela falou do tempo. Rodo ali 1 hora. Hoje, e aí, o que nem eu deixei para mim, eu deixei o sábado livre, mas até porque eu tenho muito compromisso em casa para fazer, só que livre em aspas. Porque o que que eu vou fazer hoje? Eu deixei o sábado para ser o dia que eu vou montar caderno, para eu ver aquela revisão de 7 e 15 dias, porque daí fica mais tranquilo para montar caderno, como eu tenho também atividades em casa, e também deixei, eu corro, assim, eu tento ao máximo cumprir minha carga horária de 3 horas por dia. Mas, que nem você falou, teve um dia que eu não cumpri, é hoje que eu vou. Então, eu estipulei para mim, eu que tenho pouco tempo, eu tenho que fazer 18 horas na semana, não menos que isso. Se eu conseguir mais, ok. Mas também foi uma coisa que eu me encontrei. E aí, para mim, outra coisa que é ótimo, para quem não tem tempo, 15 minutos, gente, esses 15 minutos é bênção. Porque antes eu ficava assim,
nossa, eu não vou ter tempo para estudar, você desanima. Só que você fala assim, 15 minutos, meu, às vezes eu vou começar uma atividade, eu tô falando, mas antes eu tenho 15 minutos. Eu falo, Ive, dá para você rodar um caderno. Vai lá, põe o cronômetro pronto. Então, eu acho que isso também tirou peso, assim, sabe? Então, assim, é muito detalhe que eu vejo, assim, maravilhoso, assim, que eu já vi a minha evolução. Ai, por que eu não encontrei aquilo antes, meu Deus? Tem um depoimento na plataforma que é o da Lorena. A Lorena tinha acabado de ganhar, de ganhar um filho. É assim, era recém-nascido. Aí ela até comentava exatamente isso, Ive. Ah, o menino tá tirando um cochilinho há 15 minutinhos ali. Não, eu tenho tempo ali para fazer. E aí Pois é, ela fazia, ela não fazia o tempo corrido, como eu sugiro que faça, mas ela conseguia encaixar os 15 minutos nos pois intervalos, é. entre dar mamar, entre fazer É, isso, fazer aquilo. E ela passou no tribunal. Ela tá. então, para quem não tem tempo, Keila, isso é maravilhoso, porque às vezes ali, olha, eu fiz uma coisa, daqui a pouco eu tenho que entrar para trabalhar. Mas eu tenho 15 minutos, meia hora. Viu? Você tem 15 minutos, meia hora, pega ali, abre o caderno e faz rapidinho. E E você fica feliz que você bateu a meta, entendeu? Chega no final do dia, às vezes fica ali um restinho só, e aí eu vou até o limite que eu tô cansada mesmo.